Aumenta o número de presos na Operação Calouro da Polícia Federal, que desarticulou uma organização criminosa especializada em fraudar vestibulares de medicina. Operação da Guarda Municipal fecha 4 casas de prostituição no Jardim Proença, em Campinas. Chuvas que atingem o sudeste paulista fazem a Defesa Civil decretar estado de atenção em Indaiatuba, Socorro e Águas de Lindóia. E Mata Santa Genebra, em Campinas, se transforma em alvo de criminosos que usam a reserva ambiental para desmanchar veículos roubados. Agora, no Band Cidade. Boa noite. A chegada do período de fortes temporais deixa os órgãos de emergência em alerta. Em Campinas, um programa de computador instalado pela Defesa Civil permite o acesso rápido às informações meteorológicas colhidas em 7 estações da cidade. Esses dados devem servir de base para o planejamento de ações adequadas. O software, que antes era usado somente para medir a intensidade dos raios ultravioletas, agora auxilia a Defesa Civil na previsão da chuva. O sistema, que começou a ser testado no mês de setembro, capta informações de radares, estações meteorológicas e satélites. O mapa de Campinas é exibido na tela do computador e o programa indica a intensidade de chuva e ventos em cada região. O software consegue indicar o que pode acontecer até 12 horas após o monitoramento. Com todas essas informações, a Defesa Civil começa a agir de forma preventiva em cada local. É uma ferramenta que está sendo utilizada nesses princípios de chuva aqui na nossa cidade de Campinas. Tem sido muito bom o sistema. Ele automatiza, ele dá os alertas em caráter instantâneo. Está em fase de testes. Mas nós entendemos que esse sistema pode ser usado por todas as cidades da região metropolitana. Além dessa ferramenta, o órgão vai contar também com outro radar meteorológico. Atualmente, o estado de São Paulo já conta com 2 deles, mas que não cobrem todas as cidades, entre elas Campinas. Com a chegada deste novo equipamento, que deve ser instalado em Sorocaba, mas ainda não tem data para começar a funcionar, todo o estado passa a ser monitorado. Segundo o coordenador da Defesa Civil, sistemas como o software, que já está sendo utilizado, devem colaborar e muito com as cidades da RMC, já que são esperadas chuvas intensas a partir deste mês, com a chegada do verão. A perspectiva deste ano é que vai chover mais do que choveu no último verão. Ou seja, apesar de estar dentro da normalidade, vai chover mais. O mês de janeiro e o mês de fevereiro serão meses extremamente complexos. Caso os municípios não consigam evitar os problemas causados pelas chuvas, o governo federal pode ser acionado para dar apoio. Mas a partir de agora, com mais burocracia. Todas as cidades deverão ter uma estrutura de defesa civil comprovada para ter acesso a um cartão que dá direito a verbas federais. Os municípios que ainda não possuem estruturas adequadas de defesa civil terão que fazê-lo. Porque se os novos prefeitos decretarem uma situação de emergência, eles terão dificuldade para transferência de recursos, ou seja, a população ficará sem donativos, sem recursos estratégicos, sem dinheiro para atender uma emergência. E por causa das chuvas que atingiram o sudeste paulista nos últimos 3 dias, a Defesa Civil decretou hoje estado de atenção em Indaiatuba, Socorro e Águas de Lindóia. O índice pluviométrico acumulado pelos municípios corresponde a 386 milímetros. Em Indaiatuba, 6 árvores caíram durante esta madrugada. Em Capivari, o nível do rio principal da cidade está 50 centímetros acima do normal. Os outros municípios da região metropolitana de Campinas estão em estado de observação. O motorista do ônibus que se envolveu em um acidente nesta madrugada na SP 342 em Espírito Santo do Pinhal não corre risco de morrer. Outras 10 pessoas tiveram ferimentos leves e algumas delas já foram liberadas do hospital. O acidente aconteceu por volta das 5 da manhã, no quilômetro 191. O ônibus, que transportava 40 trabalhadores de uma empresa da região, bateu na traseira de um caminhão carregado de alimentos e depois caiu em um barranco.
Segundo a concessionária que administra o trecho, chovia muito no momento da colisão. O motorista do caminhão teria reduzido a velocidade em um ponto mais crítico da pista e o condutor do ônibus não conseguiu evitar o choque. O motorista do coletivo ficou preso nas ferragens e a carga do caminhão se espalhou pela pista. As vítimas foram levadas para os hospitais de Espírito Santo do Pinhal e Mogi Guaçu. E um acidente com 2 ônibus hoje de manhã na Avenida Alix da Cunha, em Campinas, deixou uma mulher ferida. O motorista de um dos coletivos foi fechado pelo outro veículo, perdeu o controle e bateu no canteiro central. O trânsito ficou lento na via expressa e o motorista que teria causado o acidente fugiu sem ser identificado. O calor e a alta umidade da região amazônica provocaram um corredor de áreas de instabilidade que está de passagem pelo estado de São Paulo. Por isso, o tempo mudou e a previsão é de que continue assim até a próxima quinta-feira. Amanhã o dia vai ser nublado e as nuvens continuam carregadas. Em Serra Negra, máxima de 26 graus. Em Campinas e em Itu, de 28. Já em Capivari, os termômetros podem chegar aos 29 graus. No próximo bloco, o Mata Santa Genebra, em Campinas, se transforma em alvo de criminosos.